e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Graças a Deus por esta palavra, porque fiel é essa palavra, digna de toda aceitação, de que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o autor e consumador da nossa fé, veio a este mundo para salvar os perdidos, para salvar os pecadores, para curar os doentes, porque os sãos não precisam de médicos. Você pode perceber que esse texto do capítulo 5 de 1 aos Tessalonicenses começou aí para nossa meditação no versículo 4. Mas existem 3 versículos anteriores que o apóstolo Paulo está fazendo uma alusão, está fazendo menção à volta do Senhor Jesus Cristo, ao seu retorno a essa terra para resgatar, para buscar os seus filhos, os seus escolhidos, os seus eleitos, aqueles que foram lavados, redimidos, que foram perdoados de todo o seu pecado, de toda a sua iniquidade, de toda a sua transgressão, e levá-los para um lugar celestial, aonde não haverá mais pranto, nem tristeza, nem choro, nem gemido, porque as primeiras coisas já são passadas. Eis que Deus fez nova todas as coisas. Por isso essa terra já está com prazo de validade, chegando ao seu vencimento, chegando ao fim. E o Senhor, o nosso Deus, enviará o teu Filho Jesus Cristo para nos resgatar dessa civilização grotesca, desobediente, que já está condenada, já está com a lei sancionada por Deus para lançar nas trevas todo aquele que se encontra na impiedade, na desobediência. Então o apóstolo Paulo está fazendo menção disso, e quando chega no versículo 4, ele já está falando para os irmãos, porque nos versículos anteriores, como eu já expliquei, Paulo está falando desse juízo que há de vir sobre o mundo. Ele fala que Cristo vai vir como um ladrão de noite, porque todos sabem que quando o ladrão vem e a gente não está atento, a nossa casa é roubada, nossos bens são saqueados. E Cristo vai vir como um ladrão de noite, vai vir sem aviso, para que a gente se mantenha vigilante, sóbrio, atento, fiquemos cautelosos quanto à sua vinda, quanto ao seu retorno nessa terra. Então o apóstolo começa aí: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia, que dia é esse? O dia da volta de Jesus, vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Então o apóstolo Paulo está falando para que a gente fique atento,
para que a gente não esteja em trevas naquele dia da volta de Jesus, para que esse dia não nos surpreenda, porque nós não somos mais das trevas, porque nós somos o que? Filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite, nós não somos das trevas, porque Jesus já nos purificou de todo pecado. Jesus Cristo já limpou as nossas vestes no seu sangue, alvejou as nossas vestes, aleluia, tornando-a mais branca do que a neve, tornando-a mais pura do que um cristal. Hoje nós somos lavados, nós fomos redimidos, nós fomos perdoados de todo pecado, de toda iniquidade, de toda transgressão. Já não há mais condenação sobre as nossas vidas, porque nós fomos perdoados. Nós reconhecemos que nós não podíamos fazer nada por nós mesmos quanto à purificação dos pecados, quanto à purificação das obras mortas e infrutuosas das trevas. Mas então Deus, enviando o seu Filho Jesus em imagem humana, em semelhança humana, em semelhança de carne, Jesus veio encarnado, o Verbo se encarnou, habitou entre nós, viveu aqui na terra como um homem, foi fiel até a morte e morte de cruz. Por isso Deus os exaltou soberanamente, o elevou ao mais alto lugar, ao mais alto dos céus, e em breve todos aqueles que foram lavados no sangue de Jesus, todos aqueles que foram purificados pelo sangue de Jesus, serão resgatados pelo Senhor. O Senhor voltará para nos buscar, por isso nós devemos andar na luz, andar no dia, e não mais andar nas trevas e nem na noite, porque nós somos filhos do dia, filhos da luz, aleluia. Não somos mais filhos das trevas, filho da noite, filhos da ira. Por isso, no versículo 6, o apóstolo Paulo está nos orientando assim: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Devemos ficar atentos, meus irmãos. Devemos ficar atentos, minhas irmãs, porque o dia do Senhor está chegando, o dia do seu retorno se aproxima, o dia da sua vinda está mais próximo agora, está mais perto agora do que quando nós cremos há tantos anos, há tanto tempo atrás. Cada um tem o seu dia. Eu recebi o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida no ano de 2001. Em 2001 eu fui batizado, fui feito uma nova criatura. Eu fui sepultado nas águas em corrupção e saí das águas com o corpo lavado, purificado de todo pecado, de toda iniquidade. Eu fui, de acordo com o que está escrito em Gálatas 3:27, eu fui revestido de Cristo, porque Gálatas 3:27 está escrito: não sabeis vocês que todos vocês que foram batizados em Cristo Jesus foram revestidos de Cristo Jesus? Então, irmãos, é como uma parede que quando você está construindo, você reveste ela com a cerâmica, com revestimento, para blindar essa parede, para revestir essa parede. Assim a nossa vida no batismo nas águas, nós fomos revestidos não de algo qualquer, mas nós fomos revestidos de Jesus Cristo. Por isso, de acordo com o versículo 6 de 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós não devemos dormir como os demais, mas devemos vigiar, devemos ser sóbrios, devemos ficar atentos, porque em breve ouviremos o clangor da trombeta. O Senhor virá do céu para nos buscar com voz de arcanjo. Ele vai gritar o nosso nome, vai bradar do alto dos céus, e Ele mesmo gritará aos nossos ouvidos: vinde! Vinde, ó bendito do meu Pai, vinde, benditos do meu Pai, para o banquete, para a vida que foi preparada para vocês antes da fundação do mundo, aleluia. Porque se nós não vigiarmos,
Se nós não ficarmos sóbrios, seremos como esses aí do versículo 7, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Mas nós não somos como eles, mas nós somos como os do dia. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Se você não sabe o que é uma couraça, é uma espécie de armadura, é uma espécie de vestimenta que nos protege nessa luta contra o pecado, nessa luta pela fé, nessa luta pelo amor, nessa luta pela justiça que nos foi feita pela parte de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, que nos redimiu, que nos purificou e que nos salvou da ira que há de vir sobre o mundo e não tardará. Devemos ficar atentos, irmãos. Não devemos dormir como os demais que não têm esperança, porque eles pensam: comamos, bebamos, durmamos e morramos. É isso que eles pensam: nós vamos comer, beber e dormir e morrer. Essa é a esperança daquele que não acredita em Jesus Cristo, daquele que não tem a esperança da salvação. Por isso eles se embebedam à noite, bebem até cair, se entregam aos vícios, se entregam à glutonaria, se entregam a todo tipo de carnalidade. Mas nós não somos assim, nós não somos como esses porcos que são lavados e voltam a deitar na lama, que voltam a deitar no chiqueiro de porcos e se enlameiam, se sujam, amam as obras sujas, profanas e imundas. Mas nós somos do dia, nós nos armamos com as armas da fé, com as armas das milícias celestiais que são poderosas em Deus para desfazer todas as obras das trevas. Nós somos filhos de Deus, aleluia. Nós somos filhos do Deus vivo. Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, que desarmou todo o inferno e nos deu a vitória pela cruz de Cristo. Por isso nós somos do dia e não somos da noite. Por isso nós nos inclinamos ao Espírito. Por isso nós nos inclinamos à obra celestial que nos está proposta em Cristo Jesus. Por isso nós devemos batalhar. Por isso nós devemos continuar em oração, continuar na busca de Deus, continuar na busca incessante, porque aqueles que não têm esperança não buscam a presença de Deus, antes eles buscam os botecos, buscam os bares, buscam as bebedices, buscam os prazeres da carne e assim se entregam a todo tipo de pecado, todo tipo de mal e todo tipo de iniquidade e maldição, e a condenação desses serão justas, porque eles não querem Deus, eles não amam Deus, não buscam a presença de Deus, não meditam na Escritura, na palavra de Deus, não buscam a casa de Deus, não buscam a glória que só vem e só pertence a Deus, mas antes se regozijam nos prazeres mundanos, assim se entregam às delícias deste mundo, e em breve eles verão os sinais da vinda do Filho de Deus, e tudo aquilo que eles buscam, assim como eles, serão tudo destruído na sua vinda, na sua presença. Versículo 8 está dizendo: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Devemos nos vestir, irmãos, da couraça da fé, da armadura da fé. Quando um soldado coloca a armadura, ele não coloca a armadura para se exibir, mas ele coloca porque ele sabe que a vida dele depende dessa armadura. Ele deve ficar protegido contra os golpes de lança, contra as flechas, contra o golpe da espada, que o seu inimigo quer te ferir, quer te matar, te aniquilar. E não só a couraça da fé, mas também a couraça do amor, a armadura do amor. Nós devemos vestir essa armadura para lutar
lutar pela salvação daqueles que estão à nossa volta, devemos amar o nosso próximo e lutar por eles, e tendo também por capacete a esperança da salvação. Assim devemos ter a nossa esperança em Deus. A nossa esperança está no autor e consumador da fé, no nosso Senhor Jesus Cristo, naquele que era, que é e que há de vir. Ele não tardará, ele não nos deixará sozinho. Ele voltará para nos buscar, ele voltará para nos resgatar deste mundo perdido e nos levar para aquele mundo novo que ele já construiu, a nova Jerusalém, que descerá do céu enfeitada como uma noiva e se enfeita para se encontrar com seu esposo no altar. Assim estaremos para sempre com ele, naquela boda do Cordeiro, no banquete que foi preparado para os filhos de Deus antes da fundação do mundo. Porque no versículo 9 está escrito: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Se Deus não nos destinou para a ira, mas nos destinou para a aquisição da salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, existem aqueles que são destinados para a ira. Eles jamais receberão Jesus como Senhor e Salvador. Ainda que você vai pregar a palavra, ainda que você vai orientar, vai mostrar para eles que a vida que eles estão vivendo os levarão para a aniquilação, para a destruição da sua alma, e haverá choro e ranger de dente. Mesmo assim, eles não se importam, eles não se preocupam com essas coisas. Antes eles se entregam aos vícios, antes eles se entregam ao adultério, à fornicação, a todo tipo de depravação, porque eles estão destinados à ira. Eles não vão receber a aquisição da salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Antes eles pisarão a cruz, cuspirão na face do Senhor Jesus Cristo, jamais se entregarão às obras do Espírito, antes terão prazer nas obras da carne, e assim eles serão aniquilados para sempre, porque nós que não somos destinados à ira, mas somos destinados à aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós reconhecemos no que está escrito aí no versículo 10, que o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Talvez nós estaremos acordados, atentos, olhando para o céu, esperando o clamor, esperando o grito, o rugir do leão, o toque das trombetas para nos buscar. Talvez nós estaremos cansados, afadigados, mas estaremos dormindo na esperança que Ele vai nos buscar. E assim, quando Ele voltar, nós vamos viver juntamente com Ele. Por isso, irmãos, de acordo com o versículo 11, nós devemos exortar uns aos outros, edificar uns aos outros, como também o fazeis. Nós devemos orar uns pelos outros, irmãos. Quando nós vemos que um irmão está no caminho de morte, nós devemos apontar para ele e dizer: irmãos, esse caminho é perigoso, esse caminho é de porta larga, é estrada larga, ela vai te conduzir para a perdição. E assim nós tomamos este irmão pelas mãos, pelos braços, e o tiramos dessa estrada larga, e nós mudamos o caminho dele e apontamos para o caminho estreito, o caminho apertado, a senda estreita que nos conduz para a vida eterna, apesar de ser poucos que se dão com este caminho, que encontram este caminho. Nós devemos fazer isso como os demais estão fazendo, edificando uns aos outros, exortando uns aos outros. E nós devemos entender, irmãos, que nós por nós mesmos, nós não podemos fazer nada se Deus não fizer por nós. Nós não temos força em nós mesmos, nós não temos vigor em nós mesmos, nós não produzimos nada por nós mesmos, porque Cristo é que é a videira e nós somos apenas os galhos dessa videira. Nós apenas somos os ramos dessa videira verdadeira. E se nós não estivermos ligados no Cristo, que é a videira verdadeira, jamais vamos produzir frutos. Por isso que o versículo 23 está escrito aí: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Não é nós que nos santificamos a nós mesmos, mas é Deus,
O Deus de paz que nos santifica em tudo. É Ele que nos deu o Espírito Santo da promessa. É Ele que habita em nós, nos direcionando, nos amoldando, nos mostrando e apontando o caminho estreito para andar por Ele. E assim nós andamos de mãos dadas com Cristo, para podermos praticar as obras da luz, as obras do dia e não as obras das trevas. Por isso, o mesmo Deus de paz nos santifica em todo o nosso espírito, alma e corpo. O Senhor quer nos curar o espírito, a nossa alma, o nosso corpo, porque o espírito é que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A nossa alma habita todo tipo de desejo impuro, por isso o Senhor santifica a nossa alma para que os nossos desejos sejam só para as coisas santas, só para as coisas do alto, só para as coisas que são de Deus. E o nosso corpo, ele precisa ser conservado irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o nosso corpo está crucificado com Cristo. Nós não devemos oferecer o nosso corpo, não oferecer os nossos membros como membro do pecado, não para praticar obras do pecado, mas o nosso corpo é para ser habitado por Deus, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso o Senhor vai nos santificar em tudo, no nosso espírito, alma e corpo. E o nosso corpo seja o quê? Plenamente conservado e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos ser santos, irrepreensíveis, andar no temor do Senhor, andar em santidade, lutar contra todo tipo de mal. Sabemos que habitamos num mundo difícil de habitar, porque as pessoas são más, as pessoas não nos amam, as pessoas nos odeiam, e todas as pessoas à nossas voltas sempre armam estratégias, armadilhas, porque eles já estão perdidos e eles querem que nós nos rebaixemos e fiquemos na mesma posição que eles estão de perdidos. Por isso eles lutam contra nós. Eles são falsos, são hipócritas, são soberbos, são arrogantes, são infrutuosos e querem que nós nos igualemos a eles. Mas nós, irmãos, somos irrepreensíveis diante do nosso Deus, diante das pessoas, para que ninguém nos ache em falta e assim eles achem algo do que nos acusar. Por isso nós devemos ser perfeitos, como é perfeito o nosso Deus. Devemos ser santo, como é santo o nosso Deus. E assim fazemos tudo de acordo com a obra de Deus, para andarmos de acordo com a sua soberana vocação, com a sua soberana vontade. Aleluia. No versículo 24: fiel é o que vos chama, o qual também fará. Se Deus nos chama a essa santidade, Ele mesmo fará com que sejamos santos. Ele mesmo confirmará tudo o que Ele predisse sobre nós. Tudo que está determinado para nós, o Pai o fará. Ele fará acontecer para que nós sejamos salvos no fim. Ele nos guardará da provação que há de vir sobre o mundo. Ele nos guardará em tudo. Ele fará tudo e de tudo para nos manter firmes. O mais difícil ele já fez, que é morrer para nos salvar. O que mais ele não fará por nós, meus irmãos? Então se mantenha na posição. Fique firme com o nosso Deus, continue orando incessantemente, continue buscando o Senhor, continue meditando na sua palavra, confia, porque fiel é o que vos chama, o qual também fará. No versículo 28, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então a graça do Senhor Jesus Cristo estará conosco. Ele nos agraciará com a sua presença. Ele habitará em nós para sempre, para mantermos firmes até o fim. Não deixará vacilar os nossos pés. Ele não cochilará e nem dormitará. Antes ele vai nos guardar de todo mal que há de vir. Essa é a sua promessa. Fiel é o que vos chama, o qual também fará. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Vamos falar com Deus nessa hora, em nome de Jesus, porque eu creio que aquilo que o Senhor tinha para tratar conosco através dessa palavra, Ele já fez, e no mais o Espírito Santo nos convencerá de todo pecado, justiça e juízo, porque essa é a sua missão nas nossas vidas, em nome de Jesus.
Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, agradeço ao Senhor por essa palavra de exortação, essa palavra de esperança, essa palavra de conforto e de consolo. Porque sabemos, Deus, que é difícil viver nesse mundo, é difícil conviver com pessoas, porque as pessoas querem o nosso mal e o Senhor quer o nosso bem. Então, se o Senhor é Deus e o Senhor quer o nosso bem, o bem triunfará sobre o mal nas nossas vidas. Nos manteremos de pé, nos manteremos firmes, não por nós mesmos, mas o Senhor nos sustentará, o Senhor nos manterá de pé e o Senhor fará tudo por nós. Por isso nós só temos motivo para te agradecer, porque se estamos vivos foi a oportunidade que o Senhor nos deu. Te agradeço por essa palavra, por essa rica oportunidade, em nome bendito de Jesus Cristo, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, não desanime. Eu sei que não é fácil, eu sei que a luta é grande, mas fiel é Deus que nos chama, fiel é Ele, e Ele fará tudo para nos ajudar. Não desanime, não desanime dentro de casa, não desanime no trabalho, na escola, não desanime no trabalho, em lugar nenhum. Mantenha-se de pé, firme com o Senhor, e Ele virá, e nós estaremos com Ele para sempre. Creia nisso em nome de Jesus. Vá em paz, não peques mais. E tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Graças a Deus por esta palavra, porque fiel é essa palavra, digna de toda aceitação, de que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o autor e consumador da nossa fé, veio a este mundo para salvar os perdidos, para salvar os pecadores, para curar os doentes, porque os sãos não precisam de médicos. Você pode perceber que esse texto do capítulo 5 de 1 aos Tessalonicenses começou aí para nossa meditação no versículo 4. Mas existem 3 versículos anteriores que o apóstolo Paulo está fazendo uma alusão, está fazendo menção à volta do Senhor Jesus Cristo, ao seu retorno a essa terra para resgatar, para buscar os seus filhos, os seus escolhidos, os seus eleitos, aqueles que foram lavados, redimidos, que foram perdoados de todo o seu pecado, de toda a sua iniquidade, de toda a sua transgressão, e levá-los para um lugar celestial,
aonde não haverá mais pranto, nem tristeza, nem choro, nem gemido, porque as primeiras coisas já são passadas. Eis que Deus fez nova todas as coisas. Por isso essa terra já está com prazo de validade, chegando ao seu vencimento, chegando ao fim. E o Senhor, o nosso Deus, enviará o teu Filho Jesus Cristo para nos resgatar dessa civilização grotesca, desobediente, que já está condenada, já está com a lei sancionada por Deus para lançar nas trevas todo aquele que se encontra na impiedade, na desobediência. Então o apóstolo Paulo está fazendo menção disso, e quando chega no versículo 4, ele já está falando para os irmãos, porque nos versículos anteriores, como eu já expliquei, Paulo está falando desse juízo que há de vir sobre o mundo.